Ambiental está no ar e começa te fazendo uma pergunta para você ir de casa refletir. Toda vez que você vai ao mercado, à feira, fazer a sua compra, a sua despesa da semana, do mês, o que você leva em consideração na hora de escolher uma fruta, um legume, uma verdura? Tenta lembrar aí. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sei que você, assim como eu, acaba escolhendo aquele produto, aquele alimento que está mais bonito, não é? Aquele tomate mais vermelhinho, aquela cenoura mais laranjinha, aquela fruta que não tem risquinho, porque acha que aí sim aquele produto está saudável e bom para consumo. Mas você sabia que muitos outros produtos que não estão tão bonitinhos assim acabam sendo desperdiçados? E aí que entra o tema do Giro Ambiental de hoje, porque tem gente pensando diferente. Eu falei diferente porque hoje a gente recebe aqui o Saulo Marti, que criou uma startup chamada Mercado Diferente para pensar contra esse desperdício. É isso mesmo, Saulo? Seja bem-vindo. Muito obrigada por topar nosso convite aqui no Giro Ambiental. Não, eu que agradeço. Obrigado por me receber aqui, Mariana. A gente está muito empolgado com o que a gente tem pela frente aí para conseguir construir um pouco mais de acessibilidade de alimentação saudável para toda a América Latina. Então, estamos animados aqui. Vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia de Vamos. criar uma food tech, né, que vocês chamam, que fala para esse nicho, né, esse assunto que é o desperdício de alimentos e de que maneiras vocês trabalham diretamente? Legal. Bom, eu e os meus dois cofundadores, né, o Edu e o Paulo, a gente vinha se provocando e vinha conversando bastante sobre como a gente podia usar toda a nossa experiência no mundo de tecnologia, no mundo de startups, para criar algo que tivesse um impacto real para a sociedade, um impacto mais expressivo para, assim, tanto o meio ambiente quanto para as pessoas. Então a gente vinha se provocando, vinha conversando bastante sobre o Dudu, né, o Eduardo, ele é cofundador do James Delivery, que é um aplicativo de delivery que foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar. Então, ele já trabalhava com varejo alimentar há um bom tempo, e a gente vinha se provocando que, assim, o mercado precisa de algo que torna os alimentos mais acessíveis, e não que torna tudo mais caro pela ultra conveniência. Então, a gente vinha conversando bastante sobre isso. Ah, Quando a gente começou a pesquisar mais e mergulhar mais nas informações, a gente começou a ver esses dados do mercado de orgânicos, né? Que mais de 30% de toda a produção entre colheita e varejo é jogado fora. A gente falou, tá, 30% é jogado fora, o número parece absurdo, mas deve ser porque eles não são bons para consumo. A gente foi mais a fundo e a gente descobriu que quase que 70% desses que são jogados fora simplesmente por uma questão estética. Eles são perfeitos para consumo, mas de alguma forma ou de outra esse alimento passou por algum estresse na sua formação. E, sei lá, uma cenoura com duas perninhas, uma cenoura torta. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a cenoura, por exemplo, como que ela desenvolve essas duas perninhas? É porque talvez ela ficou presa numa raiz enquanto estava em formação e ela meio que foi se dividindo, e foi se desenvolvendo dividida. Eh, Tem a questão de tamanho por causa das bandejas dos mercados, né? Tudo que você encontra no mercado fica em bandeja, em gôndolas e tudo mais. Então, talvez um item, sei lá, uma berinjela. Se essa berinjela está sendo preparada para colocar ou abobrinha, assim, para colocar numa bandeja de 15 centímetros, se ela tem 17, ela não cabe. Então, ela é jogada fora. Então, assim, muitas vezes isso acontece por questões, assim, chega a ser absurdo, né? E esses itens são perfeitos para o consumo. Então, a gente queria começar a validar a nossa tese, que era, tá, o que que o produtor rural faz, né? O que que o produtor rural faz com esse item quando ele sabe que o mercado vai rejeitar ele? Então, a gente foi direto para vários produtores, começamos a perguntar e eles comentaram com a gente, olha, normalmente, quando a gente já faz a nossa colheita aqui da nossa safra, a gente já sabe que o mercado vai aceitar o que não vai aceitar. Então, a gente já separa o que o mercado não aceita e isso vai para aterros, isso vai para lixo, às vezes parte disso vira comida para eles mesmos, né? Mas a maior parte, ou para os animais, mas a maior parte vai para o lixo. E a gente falou, bom, e se a gente vendesse esses itens? A gente comprasse de vocês e vendesse esses itens? Assim, eles falaram, bom, vocês vão aumentar a minha produtividade em 25%. Isso é ótimo para mim. Então, foi ali que a gente começou a entender que a gente poderia ajudar o produtor rural, a gente poderia pegar alimentos extremamente frescos e maravilhosos e entregar na casa das pessoas com aquela conveniência que todo mundo gosta, porque vamos lá, né? Fruta, legume e verdura,
é algo muito recorrente, é semanal. Então, dificilmente você abre um aplicativo e fala, nossa, eu preciso de cebola agora em 15 minutos na minha casa. Tem, às vezes, pode acontecer? Pode, mas a maior parte das vezes você vai e faz sua compra semanal, sua compra quinzenal, e você compra todas as suas frutas, legumes e verduras de forma já planejada. Então a gente sabia, Sim. se isso é planejado, por que a gente já não entrega para você de uma forma recorrente, semanalmente ou quinzenalmente, os itens perfeitos para você, colhidos a menos de 2, 3 dias direto da fazenda, mais fresco impossível, e parte da nossa cesta é composta por esses itens que são o que a gente chama de itens resgatados. Eh, Eles são resgatados por quê? Porque a gente evita que eles sejam jogados fora. Eles são perfeitos para consumo. Acho que isso é uma coisa que muitas vezes confunde as pessoas, que eles pensam, ah, então vocês pegam um item que era lixo e colocam pra gente. Não, esses itens nunca foram lixo. A gente deixou que eles se tornassem lixo, né? A gente evitou que eles se tornassem lixo. Então, foi muito ali de onde veio essa ideia. Para mim, foi um momento chave para mim de tomar essa decisão de fundar diferente, foi na verdade durante a introdução alimentar da minha filha. Durante a introdução alimentar da minha filha, eu estava pesquisando muito e tentando comprar muito mais orgânico, e sofrendo com preços que são absurdamente caros, sofrendo com escassez, dificuldade de encontrar. Muitas vezes a única forma era ir para uma feira às 7 horas da manhã e num sábado ou num domingo, e ainda assim, quando eu chegava lá, podia não ter, ou não ter tanto, além do fato de fazer isso com um bebê recém-nascido em casa, que era a minha época, não era a coisa mais fácil do mundo. Então, assim, durante esse processo todo, eu comecei a pensar assim, né? Eu e o Dudu e o Paulo, a gente começou a pensar, tem que ter uma forma mais fácil. Tem que ter uma forma que a gente consiga resolver esse problema. E foi ali que começou. Nossa, que interessante, Saulo. Quer dizer, eu abri a edição dando o exemplo mais na mesa, né? Ou seja, aquele consumidor que vai consumir diretamente, que acaba desprezando o produto, mas na verdade a rejeição, né, desses produtos que não estão tão perfeitinhos assim já começa antes, né? Na hora do Sim. mercado, do vendedor Da, mesmo colocar. O que que acontece? Falta conhecimento, falta treinamento, essa mudança cultural, qual é o problema? Vamos lá, eu acho que assim, é na verdade uma questão de costume, né? Os mercados, os grandes varejistas, eles investiram muito em garantir uma exposição adequada dos itens, uma certa educação em relação aos itens. Vamos lá, né? Esse dado que eu vou te falar não é um dado exato, mas é um dado aproximado, mas tem em torno de 5.000 plantas comestíveis no Brasil. A gente encontra no mercado em torno de 250 apenas. Então tem muitas coisas que os produtores nem produzem porque o varejista, de modo geral, não consegue encontrar clientes porque falta educação em relação àqueles itens. Um exemplo é o tomate preto. A gente sabe que a gente vai ter tomate preto na cesta diferente pós-safra. Essa safra leva em torno de 6 meses, então daqui a uns 6 meses vai ter. Mas assim, o tomate preto é um tomate que, se você olha para a cara dele, você vai pensar que o tomate está podre, porque ele é um tomate realmente escuro, ele é preto por fora. Mas na verdade isso é simplesmente um outro tipo de tomate. Ele é maravilhoso, é delicioso, mas se você coloca isso na gôndola, no mercado, a maioria das pessoas iriam olhar para aquilo e pensar: opa, isso aqui não é legal, isso aqui é podre, isso aqui tá ruim de alguma forma, não quero consumir esse item, e ele iria ficar lá, iria gerar desperdício. O mercado varejista, de modo geral, ele até tem é, um, uma margem legal no fruta, legume e verdura. Só que o desperdício gerado por, né, putz, você compra, as gôndolas estão sempre cheias. Aí quando você vai no mercado, as gôndolas estão sempre cheias. Você nunca chega lá e tá assim, ó, aqui tá resto final, a retinha final ali do negócio. Por quê? Porque eles estão sempre repondo. Tudo que eles estão tirando e as coisas novas que eles estão repondo, tudo aquilo que é retirado é jogado fora. Muitas vezes aquilo ainda pode até estar bom para consumo ou não, mas aquilo é jogado fora. Esse alto nível de desperdício já no mercado, ele faz com que ele espreme cada vez mais a margem da fruta, legume e verdura pro varejista. Então, assim, ter que trabalhar com itens que as pessoas não vão talvez saber que aquilo pode ser consumido, deve ser consumido, que aquilo é perfeito igual, acaba dando, entre aspas, muito trabalho. Então, assim, a gente acredita que tem uma questão de educação que a gente precisa, né, ajudar. Eu vou dar um exemplo bacana. Como eu comentei na introdução alimentar da minha filha, né? Uma criança, um bebê, não sabe que uma cenoura tem que ser laranja.
Então, quando eu entreguei para ela, hoje, quando ela recebe as cenouras, quando ela come as cenouras que vem na cesta diferente, que muitas vezes a gente pega cenouras roxas e cenouras amarelas, ela nunca fez a distinção e falar, "Ah, isso é cenoura, isso não é cenoura." Interessante. Então você vê que é muito da educação. A gente vê uma cenoura roxa, vê uma cenoura amarela, talvez a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é a amarela deve estar podre, porque não tá laranja o suficiente, e a roxa nem cenoura é. Então, assim, esse tipo de processo é algo que a gente quer muito mudar na cabeça das pessoas. Mas a maior parte desses itens que são fora do padrão não são essa questão estética tão extrema que você enxerga, bate o olho e fala: "Não, isso aqui é diferente." A maioria é tamanho. Então, é um limão pequeno demais, uma maçã pequena demais, a gente recebeu uma batata doce esses dias, que era uma batata doce de 4 quilos, uma batata doce. Meu Então, Deus! assim, uma batata doce de 4 quilos, dificilmente alguém vai comprar no mercado, né, acho que é muita batata doce. E alguém Mas foi o felizardo de receber na sexta. exato. Então, assim, não, era uma batata, assim, era enorme. Acho que essa, inclusive, nosso time usou. A gente usou pra cozinhar. Mas, assim, Alimentou com certeza uma família inteira, né? exato, não, assim, 4 quilos de batata doce. Mas, assim, esse é o tipo de coisa que, às vezes, as pessoas não percebem. Tanto que a gente fez um teste, quando a gente tinha acabado de lançar Diferente, a gente fez um teste com mais ou menos 100 pessoas, funcionários e clientes da Diferente. Então, pessoas próximas que já estavam bem por dentro do tema. E a gente perguntou, galera, eu quero que quais itens são diferentes, né? Quais são fora do padrão e quais são os, entre aspas, perfeitos dentro do padrão. Teve uma pessoa apenas que conseguiu acertar quais itens eram. Todo mundo errou, porque todo mundo falava assim: "Ah, essa berinjela aqui, eu tô vendo um risquinho na casca, então essa aqui é a fora do padrão." Não, essa era perfeita, essa aí estaria na gôndola. Aí, o limão tá perfeito. Não, esse limão tem um diâmetro menor do que XYZ, então ele não vai para gôndola. Esse é o tipo de coisa que as pessoas nem percebem, às vezes, o porquê que ele é descartado. Hum. Mas, como o mercado sabe que tem essa questão de educação, se chegar lá, não vai ser vendido, vai gerar mais desperdício, vai apertar cada vez mais margens, vai prejudicar, né, o potencial resultado, ele nem traz. Então, ele não vai comprar. Então, daí o produtor rural já aprendeu que, olha, esse item que nem adianta tentar vender. Então, começa desde já, é meio que uma reeducação de toda a cadeia. Olha só. Saulo, eu não estou conseguindo falar desse assunto sem lembrar daquele curta-metragem Ilha das Flores, clássico, que eu assisti muito na época da escola, na época que a gente colocava a TVzinha ali, né? O professor vinha com a rodinha, né, de 89, que fala muito sobre essa questão do desperdício. É um sarcasmo, né, uma crítica social, mas que trata muito essa questão do desperdício versus fome, miséria e desigualdade. Vocês também Sim, pensaram nesse viés, né, pensando em tanta gente que não totalmente. tem o que comer? Totalmente. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem, né, se eu não me engano, o último dado, 30 e poucos milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil, né? A gente está falando de tantas pessoas que estão passando por, né, insegurança alimentar, que estão com dificuldades, e ao mesmo tempo, de tudo que a gente produz, 30% é jogado fora, né? Isso é meio que assim, essas duas informações lado a lado chocam, né? E quando a gente começou a pensar, assim, qual que é o fator número um para 80% quase das pessoas no Brasil e na América Latina como um todo não consumirem produtos orgânicos? É preço. Não é falta de vontade, as pessoas querem. Mas preço é o fator número um para não conseguir consumir. O markup de orgânicos no Brasil costuma ser um dos mais altos de todo o mundo desenvolvido. Então, a gente para pensar e, assim, a gente não dá acesso a todas as pessoas do nosso país a terem uma alimentação saudável de verdade, né? Seja com alimentos orgânicos, seja com alimentos não orgânicos, mas, assim, de modo geral, é muito caro. Então, muito do que a gente queria fazer na nossa proposta de valor era tornar a alimentação saudável mais acessível. Uhum. Essa era, assim, o fator número um. Combate ao desperdício alimentar é uma parte de tornar ele mais acessível. Então, a ideia é que, assim, hoje, se você pegar uma cesta média nossa, e pegar os itens da nossa cesta e for no mercado, sei lá, eu não vou citar nomes, mas você for em qualquer supermercado aí, e fizer exatamente essa mesma compra, em média, você vai economizar com a gente em torno de 40%. Nossa, Então, é a gente bastante. enxerga,
É muita coisa. Então a gente enxerga que a gente está tornando isso mais acessível. Tem alguns casos que, se você comparasse o nosso orgânico com os convencionais desses mercados, a gente ainda seria 10 a 15% mais barato. Então a gente consegue tornar, em muitos casos, o orgânico mais barato que o não orgânico. O que daí torna para a pessoa uma decisão fácil. Se ela quer consumir orgânico, perfeito. Agora eu posso, porque não é mais dinheiro o fator que está impedindo, né? Então, para a gente isso era muito importante. A gente sabe que tem um caminho muito longo ainda para a gente conseguir, de fato, através do resgate do desperdício alimentar, né? Através do combate ao desperdício alimentar e através da nossa escala, a gente chegar a preços cada vez melhores para as pessoas e, de fato, proporcionar uma alimentação saudável para todo o Brasil. Mas esse é o nosso grande sonho, né? Na verdade, Brasil e América Latina. Saulo, quem quiser conhecer vocês, ficou interessado aí em dar uma chance para aquela cenourinha diferentona, fala, pô, vamos dar uma chance para aquele produto que está meio, que às vezes está um pouquinho diferente, mas está gostoso também, né? Como é que é possível encontrar vocês? Legal. É só entrar no nosso site, mercadodiferente.com.br. Lá você vai poder se cadastrar, você vai colocar lá qual que é o seu endereço, aí você vai escolher quando que você quer receber essa cesta, porque dependendo da região que você está, tem mais de uma janela de entrega. E você escolhe o tamanho da cesta e a frequência que você quer receber. E daí a gente monta tudo, prepara tudo, envia para você. E daí, pós isso, você vai poder começar a customizar um pouco a sua cesta. Ah, então tem diferentes tamanhos que a pessoa pode escolher. Tem. A pessoa hoje ela pode escolher a cesta P e MG, então tem 3 tamanhos distintos. Cada uma vem com quantidades diferentes e variedades diferentes de itens. E você pode escolher se você quer semanalmente ou quinzenalmente. Que daí tem pessoas que preferem, né? Semanal ou quinzenal. E pra gente, aí a gente entrega daí nesse slot de entrega ali para você conseguir receber. Então, por exemplo, vamos lá. Eu moro em São Paulo sei lá, na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Sul, sua janela de entrega é quarta-feira, X horário. Aí toda quarta-feira, X horário, você vai receber essa cesta é, fresquinha, com alimentos a 2 dias de colheita, é, perfeito para consumo, tudo incrível. E em torno de é, 30% da cesta são aqueles itens que a gente considera fora do padrão. Aí o desafio que eu sempre deixo para as pessoas é: adoraria que quando você pedisse a sua primeira cesta, você retornar para o nosso time de suporte, mandar uma mensagem para a gente, tentando identificar quais eram esses itens, porque a gente sempre marca, mas muitas vezes na primeira cesta a gente não marca para ver se as pessoas conseguem identificar, que faz parte assim do desafio que a gente sempre lança. Legal, fica um quiz, né, para os consumidores e também receber em casa acaba sendo uma alternativa interessante para quem vai em mercado com fome, né? A pessoa ir com fome, ela vai comprar muito mais também. E Sem aí dúvida. volta a questão do desperdício, né? Tem um estudo que mostra que é, assinaturas, programas de assinatura ajudam as pessoas com seu planejamento financeiro. Porque você Olha que sabe quanto que legal. você vai gastar todo mês. Porque é exatamente esse fator. Se você vai no mercado, eu pelo menos nunca consegui na minha vida ir no mercado e comprar só aquilo que eu queria. Ah, não, Eu não vou no dá. mercado e, assim, nossa, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Nossa, de repente eu saí de lá com, sei lá, carambola, e daí eu chego em casa e penso, nossa, eu nunca comi carambola, não quero carambola, mas é tão bonito. Então, assim, tem um pouco disso. Então, essa recorrência, essa assinatura ajuda até no planejamento financeiro para as pessoas. Nossa, que legal. Saulo, foi muito bacana conversar com você, conhecer, né, tanta gente jovem, né? A gente está vendo, quer dizer, eu acho que você é jovem. Qual que é a sua idade? Desculpa a pergunta. Eu tenho 35 anos. 35 anos, olha, como às vezes é uma mudança realmente cultural. Eu acredito, né, nessa geração, nesses jovens, para pensar diferente, e nas crianças também, para, quem sabe, nas Sem dúvida. escolas, terem contato com esses produtos que são diferentes, né? Conseguirem identificar desde cedo qual que é o probleminha ali daquela berinjela, daquela alface, e achar que tá tudo bem, tá gostoso do mesmo jeito, né? Feito igual, é tudo perfeito. Que legal. Saulo, obrigada por Eu que ter participado aqui agradeço. com a gente. Sucesso para vocês. Vou entrar depois no site para montar minha cesta, hein? Obrigado. Quem sabe assim eu não como mais verdura e legume, né? Que tá difícil. Perfeito, obrigado, viu? Até mais, Saulo. Tchau, tchau. E fica o desafio para você de casa, hein? Vários puxões de orelha para consumir mais produto saudável, mais produto orgânico, parar de desperdiçar alimento, pensar em tanta gente que está sem o que comer e valorizar também os empreendedores que estão pensando diferente por aí. Até a próxima edição do Giro Ambiental. Um beijo.
Tchau.